Hoje nós estamos na aula de número 11 e essa noite vamos falar sobre o primeiro mandamento. Eu ainda tenho uma parte introdutória para falar, metade dessa aula eu quero gastar com essa parte introdutória, comparativa, mas eu já vou entrar no primeiro mandamento da lei moral de Deus, dos 10 mandamentos, vamos tratar já do primeiro mandamento essa noite. Quando a gente fala de mandamentos, a gente precisa falar na estrutura dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não estão jogados aleatoriamente. Há uma estrutura nele. A gente viu isso em uma aula anterior. Mas eu quero falar hoje sobre a estrutura dos 10 mandamentos em relação à maneira como eles estão organizados, mas especialmente em relação à maneira como a Igreja Católica Romana organiza os 10 mandamentos. Como ela faz essa divisão, que é diferente da divisão que nós, protestantes, fazemos. Então, na estrutura dos 10 mandamentos, há uma evidente diferença em como eles estão organizados. Um teólogo famoso, um teólogo africano do século V, chamado Agostinho de Hipona, ele parece ter sido o principal responsável pela maneira como os 10 mandamentos são apresentados na Igreja Católica Romana. Essa maneira é diferente daquela que é apresentada pelas igrejas protestantes. Por exemplo, os católicos romanos, eles combinam os 2 primeiros mandamentos sobre não ter outros deuses e também não fazer imagem de escultura. Você vai localizar Êxodo 20, versículos 4 e 6. Então, a igreja pega esses 2 mandamentos e une esses 2 mandamentos em um único mandamento. Aquilo que para nós são 2 mandamentos, na Igreja Católica é um só mandamento. Ou seja, no catolicismo romano, o primeiro mandamento corresponde aos 2 mandamentos na ordem dos 10 mandamentos na Igreja Protestante. Eles dividem o mandamento sobre cobiça em 2. Eles falam sobre a cobiça da mulher do próximo, que seria o 9º mandamento, e a cobiça dos bens do próximo, que seria o 10º mandamento. Então, você vai ler os 10 mandamentos numa versão de catecismo da Igreja Católica Romana, você vai ficar confuso, porque não é igual aos 10 mandamentos que nós compreendemos. A estrutura é diferente. Eles são divididos de forma diferente daquela que nós dividimos. As igrejas protestantes e reformadas, elas separam: não terás outros deuses diante de mim, que seria o primeiro mandamento, e também não farás para ti imagem de escultura, o 2º mandamento. Nós, reformados, separamos de fato em 2 mandamentos. O primeiro mandamento, o 2º mandamento. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O 2º mandamento, não farás para ti imagem de escultura. São 2 mandamentos distintos. Isso aqui, obviamente, destaca a proibição da idolatria, assim como é mais claramente apresentado na Escritura. E também é a maneira como a própria tradição judaica separou esses mandamentos. Se você verificar a maneira como os judeus lá daquele tempo estruturavam os 10 mandamentos, é a mesma maneira que nós estruturamos os 10 mandamentos. Na verdade, nós estamos seguindo a tradição judaica nisso. Eles entenderam os mandamentos assim, a separação dos mandamentos assim, guardaram essa estrutura e nós, protestantes, tomamos essa estrutura que eles já tinham e a reconhecemos como legítima. Entendemos que essa é a estrutura da própria palavra de Deus. Além disso, irmãos, também combinam as proibições de cobiça. Por exemplo, a Bíblia fala de não cobiçar a casa, nem a mulher do próximo, nem os bens do próximo. E a igreja protestante, quando se fala de não cobiçar, ela soma tudo isso em um só mandamento: não cobiçarás. Mas não cobiçará a mulher, não cobiçarás os bens, não cobiçará a casa. Tudo isso é um único mandamento. Na Igreja Católica Romana,
são 2 mandamentos. Não cobiçar a mulher é um mandamento, não cobiçar os bens do próximo é outro mandamento. Isso não parece ser a estruturação da Bíblia, da palavra de Deus. Parece que a Bíblia, se a gente for fazer uma leitura, tentar ser o mais natural possível na leitura, nós vamos perceber que a estruturação judaica parece ser mais correta, de fato, a que nós seguimos, né? Essas diferenças, elas refletem as tradições teológicas e catequéticas distintas, mas o texto bíblico de base que a Igreja Católica usa e que nós, reformados, usamos, é o mesmo. Nós encontramos esses textos em Êxodo 20, onde estão ali dispostos os 10 mandamentos, e também em Deuteronômio capítulo 5. Essas duas passagens apresentam a lista dos 10 mandamentos, Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Então, quando um católico é questionado, de onde vocês tiram esses mandamentos? Eles vão dizer de Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Mesma resposta que nós damos. Porém, a estruturação dos mandamentos é diferente. Eu organizei aqui para vocês, nessa tabela que vocês têm aí em mãos, essa diferença. Eu vou ler para vocês que vocês possam entender essa comparação. Primeiro mandamento na Igreja Católica, primeiro dos 10 mandamentos. Amarás teu Deus sobre todas as coisas. O mandamento protestante, nas Bíblias protestantes, na perspectiva protestante. Não terás outros deuses diante de mim. É assim que está lá escrito em Êxodo. O segundo mandamento na Igreja Católica. Não tomar o nome de Deus em vão. Esse é o terceiro mandamento na lista protestante. O segundo mandamento da lista protestante é: não farás para ti imagens de escultura. Então, isso aqui é uma proibição à fabricação de ídolos, de imagens. O terceiro mandamento na Igreja Católica Romana: guardar domingos e festas. Isso aqui está baseado em Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O terceiro mandamento para os reformados e protestantes: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento na Igreja Católica: honra pai e mãe. Quarto mandamento na Igreja Reformada e Protestante: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então veja, aquilo que é o terceiro mandamento na Igreja Católica, com alguma diferenciação de significado, porque para eles é o sábado e dias de festas, para nós é o quarto mandamento, não o terceiro, mas o quarto mandamento, e é o mandamento para guardar o dia de descanso de fato, o domingo, né, o Shabat cristão. Quinto mandamento na Igreja Católica: não matar. E o quinto mandamento na Igreja Reformada e Protestante: honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento na Igreja Católica: não pecar contra a castidade. Sexto mandamento na Igreja Protestante e Reformada: não matarás. Sétimo mandamento na Igreja Católica: não roubar. Na Igreja Reformada, sétimo mandamento é: não cometerás adultério. Oitavo mandamento na Igreja Católica: não levantar falso testemunho. E para nós, não furtarás. Nono mandamento na Igreja Católica: não desejar a mulher do próximo. Nono mandamento na Igreja Reformada: não dirás falso testemunho. E o 10º mandamento na Igreja Católica é: não cobiçar as coisas alheias. E na Igreja Protestante e Reformada: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem os bens do teu próximo. Então, se vocês olharem para a lista, vocês vão perceber que a estruturação é diferente mesmo, a ordem que aparece, mesmo quando os mandamentos são iguais, elas estão em posições diferentes. Aquilo, por exemplo, que é o quarto mandamento para nós, é o terceiro na Igreja Católica Romana. Aquilo que é o segundo mandamento para nós não existe na Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana, no seu catecismo, não há o mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Está lá em Êxodo, Deus falando isso. Mas eles unem o primeiro com o segundo mandamento e dizem: o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O que a Igreja Católica faz é
ela resume o que o primeiro e o segundo mandamento dizem. E ela, ao resumir, exclui a proibição de fabricação de imagem de escultura, que é algo que a Igreja Católica tem e faz. Eles têm imagem de Deus, não só de santos. Eles têm imagem do Espírito Santo, forma de pomba, eles têm a imagem do Pai e têm a imagem de Cristo. Fabricam imagem de escultura. Então, não só a ordem está equivocada, como eles dividem um mesmo mandamento em dois, eles fazem isso com o primeiro e o segundo mandamento, e fazem isso com o mandamento número 10. Eles não cobiçar, eles dividem em dois mandamentos, o 9 e o 10. Então, eles trocam a ordem, eles excluem mandamentos e eles dividem mandamentos em dois. Veja, isso aqui é bem interessante, irmãos, porque, como eu disse no princípio, eles extraem isso dos mesmos textos que nós estudamos, Êxodo e Deuteronômio. Então, eles vão rebater ou defender essa posição com base nas Escrituras. Esse é o argumento deles. Mas é claro que, ao examinar a palavra de Deus, esses textos em que os 10 mandamentos aparecem, rapidamente nós percebemos que a Igreja Católica não segue os mandamentos como estão ali na Escritura. Elas fazem ali um malabarismo, mas não apresentam como eles se apresentam na Bíblia. Santo Agostinho, ele dividiu os 10 mandamentos na estrutura que mais tarde a Igreja Católica adotou. Eu não vou falar com vocês sobre Santo Agostinho, mas apenas para que vocês não fiquem assim totalmente aéreos em relação a ele, Santo Agostinho foi um bispo da Igreja que ele está presente ali antes do surgimento do catolicismo romano de maneira mais forte. Ou seja, Santo Agostinho, ele é um homem que defendeu muitas ideias que nós reformados e protestantes defendemos, por um lado, e ao mesmo tempo defendeu algumas coisas que a Igreja Católica defende. Então ele é disputado por reformados e católicos romanos. Alguns dizem que ele era crente, outros dizem que ele não era crente. Mas foi Agostinho que dividiu os mandamentos dessa maneira que a Igreja Católica Romana apresenta, né? Além dele, e talvez vocês também estranhem isso, mas o próprio Lutero, o reformador Lutero, ele também manteve essa estrutura católica romana dos 10 mandamentos. Lutero, ele disse o seguinte: a primeira tábua de Moisés, a da direita, compreende os 3 primeiros mandamentos, nos quais se ensina à pessoa o que precisa e deve fazer e deixar de fazer em relação a Deus, isto é, como deve portar-se frente a Deus. Essa explicação de Lutero, irmãos, ela está correta. Ou seja, na primeira tábua, de fato, nós aprendemos o que se deve crer em relação a Deus e o que se deve, o que Deus proíbe em relação a Ele mesmo. Então, é um mandamento que coloca o homem diante de Deus, o Criador. É entre o homem e Deus. Essa conclusão de Lutero está correta. Mas ele manteve a divisão estrutural que a Igreja Católica Romana mantinha antes. Para ele, para Lutero, aquela divisão poderia ser usada. Enquanto isso, os protestantes, na época, reformados, eles falam de 4 mandamentos na primeira tábua. Lutero fala apenas de 3 mandamentos na primeira tábua, excluindo o segundo, que proíbe representar Deus através de imagens de escultura. Lutero segue a tradição da catequese do modelo medieval que foi originado em Agostinho, e ele não fez um mandamento independente da proibição de feitura de adoração de imagens representativas de Deus, o que contraria o não que acompanha a maioria dos mandamentos. Então, você olha para o segundo mandamento e você vê claramente Deus dizendo: não faça imagem de escultura. Esse não geralmente dá início a um mandamento. Nem sempre é assim. Mas se você tomar a ordem dos mandamentos, me parece que 7 ou 8 dos 10 mandamentos, eles começam de forma negativa. Não farás para isso,
não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Não cometerás adultério. Então, esse não proíbe, esse não fazer imagem de escultura, Lutero, o reformador, ele acabou descartando, porque ele embarcou nessa estrutura que a Igreja Católica Romana já tinha. Só que os reformados, Calvino e outros mais, não aceitaram essa proposta católica e ficaram com a divisão dos mandamentos como nós entendemos hoje. Então, Lutero ficou mais do lado da Igreja Católica nessa divisão dos mandamentos, e a Igreja Reformada ela ficou mais do lado judaico em relação a como os judeus dividiam os 10 mandamentos. Isso causou, inclusive, um mal-estar entre ele e outros reformadores na época. Em relação a isso, um reformador chamado Bernard Casteck, ele adicionou uma nota quando fez uma edição do Catecismo Maior de Lutero, um documento que o reformador expõe e comenta os 10 mandamentos. Na nota, ele mostra como o editor hesitou na publicação do documento pelo fato de Lutero ter mantido a ordem usada no catolicismo romano. Ou seja, quando Lutero escreveu o catecismo, mais ou menos em 1520, aproximadamente, ele colocou no catecismo dele os 10 mandamentos do jeitinho que está lá na Igreja Católica. Mas o editor do catecismo, a pessoa que foi imprimir o catecismo, ele estranhou aquilo, porque não era a maneira como os protestantes entendiam os 10 mandamentos. E então, o que ele fez? Ele imprimiu o catecismo, mas colocou uma nota, né, dizendo que a maneira como os reformados e protestantes viam a estrutura dos 10 mandamentos era diferente daquela que Lutero defendia. Então, esse Bernard Casteck, ele fez essa nota interessante. Agora, esse modelo estrutural que nós usamos, irmãos, as igrejas protestantes e reformadas, os 10 mandamentos como está aí na sua Bíblia, nos livros que nós lemos que falam sobre os 10 mandamentos, nos catecismos da nossa tradição batista, etc. Esse modelo e estrutura, ele já podia ser visto nos escritos mais antigos dos judeus. E tem um historiador judeu do 1º século, muito conhecido, porque ele escreveu muita coisa e muito que ele escreveu sobreviveu. Os escritos ainda existem, né? Ele é Flávio Josefo. No 1º século, Josefo ele apontou a divisão que passou a ser usada na Igreja Ortodoxa Oriental e também pelos protestantes e reformados. Josefo seguiu a tradição judaica antiga ao considerar o mandamento de não fazer imagens como um mandamento distinto do mandamento de não ter outros deuses, e ao não dividir a cobiça em 2 mandamentos, como fazia a Igreja Católica Romana. Então, qual é a importância disso? Quando você vai examinar essa questão historicamente, não é biblicamente, historicamente, você percebe que no 1º século, é o mesmo século em que viveram Cristo e os apóstolos. No 1º século, já havia escritos sobre os 10 mandamentos com a mesma divisão que nós usamos hoje. E Josefo diz que essa é a divisão que os judeus usavam, sempre usavam. Então, Josefo é uma testemunha de que a estrutura dos 10 mandamentos, como nós a temos hoje, é uma estrutura antiga, usada pelos judeus, não foi uma invenção reformada, não foi uma invenção da época da Reforma Protestante, era algo que já havia, que já era conhecida. Josefo ele é usado por muitos reformadores e por estudiosos como uma testemunha histórica da tradição judaica original, que via o 2º mandamento como uma proibição distinta de imagens. E isso, claro, contrasta com o que Agostinho e a tradição católica e até com Lutero, que unia esses 2 primeiros mandamentos em um só mandamento. Reformadores como Calvino estavam conscientes da tradição judaica antiga em relação aos 10 mandamentos e buscaram retornar à estrutura mais próxima do texto bíblico literal e hebraico, o que Josefo, como judeu do século I, ajuda a legitimar. Então, Calvino, que foi um dos reformadores reconhecidamente mais
conceituados em termos do estudo teológico, ele resgatou os 10 mandamentos, a maneira como os judeus viam os 10 mandamentos. E aí, quando alguém diz, olha, você está fazendo uma exegese bíblica, você está dividindo os 10 mandamentos de maneira diferente da Igreja Católica, porque você está estudando o texto bíblico assim. Aí Calvino dizia, não, exatamente, é isso mesmo. Porém, historicamente já era assim. E aí usa os testemunhos históricos, como Josefo, como a tradição judaica, para mostrar que não foi uma invenção protestante ou reformada, mas era algo comum. Josefo, ele não moldou diretamente a estrutura protestante, mas o testemunho dele fortalece, sem dúvida nenhuma, esse argumento de que a divisão reformada é mais fiel à origem mosaica e não é contaminada pelas influências da patrística ou romanistas, né, que vieram posteriormente. A base, irmãos, para a estrutura dos 10 mandamentos adotada na Igreja Reformada vem da própria estrutura bíblica. Ou seja, às vezes a gente fica discutindo as coisas assim. Quem é que tem razão nessa história? Aí a gente vai tentar buscar os testemunhos mais antigos. Como é que os 10 mandamentos eram vistos na época tal? Na época tal, a gente vai caçando bases históricas para nos segurar. Como é que Calvino via isso? Como é que Lutero via isso? Os dois grandes reformadores viam os 10 mandamentos de maneira diferente. Calvino vê como a gente vê, Lutero vê como a Igreja Católica vê. Então a gente vai caçando uma base histórica. Antes de Calvino e Lutero, como se via isso? Agostinho via como a Igreja Católica vê, Josefo via como os judeus e como nós vemos. Porém, a nossa base maior para entender os 10 mandamentos não é uma base histórica. É olhar de fato para o texto bíblico e dizer quais são os 10 mandamentos a partir do texto da Escritura, Êxodo e Deuteronômio. Então, a própria estrutura do texto bíblico aponta para a estrutura que nós defendemos, a mais conhecida, onde os mandamentos são expostos de maneira mais natural, né? A estrutura concorda com 4 mandamentos em relação a Deus, e não apenas 3, sintetizar ou unificar os mandamentos em um parece muito mais nocivo ao texto bíblico e claramente parece apontar um subterfúgio para uso de imagens de escultura. A Igreja Católica, lembrem, ela tem um forte vínculo na sua adoração com o uso de imagens. Toda missa, que é o culto católico, é fortemente ligada ao uso de imagens de escultura. Então, ter o mandamento que proíbe a fabricação de imagens de escultura certamente entraria em choque com o que a Igreja Católica faz. Então, é melhor tirar isso, não é? Então, unificar o primeiro e o segundo mandamento, como a Igreja faz, parece ser uma boa saída para continuar mantendo as imagens de escultura na sua adoração. Mas não é o que a Bíblia nos ensina, né? Bom, passando então para o primeiro mandamento, irmãos, de maneira mais rápida, o Catecismo Ortodoxo, que nós estamos examinando, ele segue a ordem dos 10 mandamentos conforme o modelo reformado, não conforme o modelo católico romano. As perguntas 103 e 104 e 105, elas cobrem os pontos relacionados ao primeiro mandamento. São os seguintes. Pergunta 103. Qual é o primeiro mandamento? Vocês sabem qual é o primeiro mandamento? Como? Deixa eu consultar aqui. Qual é o primeiro mandamento? A lenda assim é fácil, né? Primeiro mandamento, irmãos. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Lembrem que antes do primeiro mandamento vem o prefácio aos 10 mandamentos. Aí então vem o primeiro mandamento. O primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. A pergunta 104 do Catecismo é a seguinte: o que Deus exige de você no primeiro mandamento? A resposta:
que eu, não desejando prejudicar minha própria salvação, evite e me desvie de toda idolatria, magia, ritos supersticiosos, oração a santos ou a outras criaturas. Que eu, sinceramente, reconheça o único Deus verdadeiro, confie nele somente, que eu busque nele todo o bem, que eu, de forma humilde e paciente, ame-o, tema-o e honre-o com todo o meu coração. Em suma, que eu desista de qualquer coisa que, de alguma forma, vá contra a sua vontade. Essa é uma resposta muito boa para explicar o que o primeiro mandamento exige de cada um de nós. Se a gente for olhar para esse primeiro mandamento e avaliar essa resposta à luz desse primeiro mandamento, ela, irmãos, nos ajuda muito a cumprir esse mandamento. A explicação desse mandamento exige a nossa atenção. O Catecismo Ortodoxo ele destaca 5 observações aqui. Primeiro, reconhecer que há somente um único Deus e buscá-lo de todo o coração. Isto é, não ter outro Deus diante de mim, como diz o Senhor, né? Essa é a confissão essencial da fé cristã. Deus diz a Israel: ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, é um só. Não há outro Deus, não há 3 deuses, não há uma multidão de deuses. Há somente um Deus que criou os céus e a terra e que sustenta todas as coisas e que há de julgar vivos e mortos no último dia. Isso aqui, irmãos, é a essência da fé. Começa tudo aqui, entendendo que não há outros deuses e que nós devemos amar este Deus único, todo-poderoso acima de qualquer coisa. É o primeiro mandamento da lei de Deus. E todos os outros mandamentos dependem do primeiro. Eles estão em cima do primeiro, sustentados por ele. Então, se você quebra o primeiro mandamento, os 9 mandamentos seguintes desabam todos. Porque eles têm como base o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O que significa, irmãos, aqui, essa expressão que o catecismo apresenta? O catecismo diz expressamente que rejeitar esse mandamento significa prejudicar a minha própria salvação, visto que aqueles que têm outros deuses anulam a sua fé. Então, o que significa isso? As palavras prejudicar a salvação, conforme aparece no catecismo. Vou tentar entender isso, né? Primeiro, prejudicar a própria salvação com outros deuses ao lado do único Deus não significa perder a salvação. Muita gente pode ler o Catecismo Ortodoxo aqui e achar que Hércules Collins está dizendo que se algum crente tiver outros deuses, além do único Deus, ele perde a salvação dele. Prejudicar a salvação não tem a mesma ideia de perder a salvação. Uma pessoa salva não pode perder a salvação. A adoração de outros deuses é uma clara demonstração de desobediência e de incredulidade. Incredulidade ao Deus verdadeiro. Ele crê em outros deuses. Pode até dizer que crê em vários deuses e no Deus verdadeiro. Mas isso, na verdade, é uma incredulidade, porque o Deus único e verdadeiro exige adoração a Ele mesmo. E o Deus único e verdadeiro diz que só Ele é Deus. Então, se você crê nele e mais outro, você não crê no Deus verdadeiro. Você é incrédulo em relação a Ele. Não é desobediência e é incredulidade, na verdade, o que aponta para um coração não regenerado. Prejudicar a salvação seria equivalente, nesse caso, a impedir ou prejudicar o alcance da salvação. Então, veja bem, se nós estamos diante de pessoas que não são crentes, e essas pessoas são politeístas, creem em mais de um Deus, podem até alegar crer no Deus da Bíblia, mas dizem que creem também em outros seres. Essa pessoa prejudica a si mesma em relação à sua salvação. Ela não pode alcançar a salvação assim. Então, a ideia de prejudicar seria a ideia de dificultar o caminho da salvação.
Mas o catecismo, ele parece, com essa expressão que ele usa, exortar cristãos e não incrédulos a cair no erro de ter outros deuses diante de si, sejam esses deuses quais forem, como foi o caso, por exemplo, de Lia, que carregava os ídolos da sua família. Gênesis vai falar um pouco sobre isso. E isso, irmãos, vai revelar ignorância e uma fé fraca e inconstante. Vocês conhecem irmãos que têm outros deuses além do Deus verdadeiro? Existem crentes que têm outros deuses além do Deus verdadeiro? Os crentes católicos, né? Do mandamento do Deus único e verdadeiro, né? Não intercede. Impessoal, né? Vocês conhecem cristãos, por exemplo, que têm no dinheiro o seu próprio Deus? Veja, tudo que toma o lugar do Deus verdadeiro é um ídolo, é um Deus para aquela pessoa. Exatamente. Então, quando você põe alguma coisa, não precisa ser alguém, quando você põe alguma coisa acima de Deus, aquilo se torna o seu Deus. E você quebra o primeiro mandamento porque coloca outro Deus diante do Deus verdadeiro. Uhum. Nos idolatramos, né? Reflete as palavras do Senhor. Não negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Verdade. Veja bem, irmãos. Prejudicar a sua salvação, segundo o catecismo ortodoxo, em relação a cristãos, equivale não a perder a salvação, mas a prejudicar a vida de fé e piedade dos crentes. Talvez seja uma referência aqui a alguma coisa que atrapalhe a sua jornada como cristão. Você pode ter uma fé real e verdadeira em Deus, o Criador, mas você pode colocar outros deuses na frente dele. E isso atrapalha a sua vida como um crente, prejudica a sua salvação. É um empecilho na sua jornada como um bom cristão, na sua caminhada. Então, Hércules Collins parece estar dizendo isso porque, na sua resposta, eu quero repeti-la. A pergunta é: o que Deus exige de você no primeiro mandamento? E a resposta dele é que eu, não desejando prejudicar a minha própria salvação, evite me desviar evite e me desvie de toda idolatria, magia, ritos supersticiosos, e assim ele continua a resposta. Então, prejudicar a salvação em relação ao crente significaria algo que atrapalhava a sua jornada como um cristão, ou algo que revela que tal pessoa não é cristão. É uma desses dois pontos que devem ser aqui abordados. As exigências de Deus no primeiro mandamento são as seguintes, segundo a resposta que o catecismo nos dá. Primeira é a que diz assim, que eu evite me desviar de toda idolatria, evite e me desvie de toda idolatria, magia, ritos supersticiosos e oração a santos e a outras criaturas. Em outras palavras, que eu evite cair no paganismo, que envolve idolatria de qualquer tipo. Pode ser pessoas que idolatram outros deuses de fato, no sentido católico romano, como gente que idolatra Maria como se fosse uma deusa, ou que idolatram deuses pagãos, como acontecia nos dias de Paulo, do apóstolo
dos apóstolos, né, não só de Paulo. Então, que se evite o paganismo de qualquer tipo, que se evite a prática da magia. Sabe, irmãos, a magia, que é a mesma coisa que bruxaria, era muito comum na Europa, e os reformadores, lembrem, são europeus, né? Mas a magia era muito comum na Europa nos dias deles. Inclusive tem um puritano muito conhecido, um santo homem de Deus, que ele era um mago antes. Ele estudava, talvez dizer que ele era um mago seja um exagero, mas ele estudava a magia, né? Ele era envolvido com a bruxaria. Esse puritano era William Perkins. E ele, depois, convertido, ele escreveu um livro contra a magia e a bruxaria, mostrando que isso tudo era algo satânico, contra a palavra de Deus. Mas eu estou dizendo isso só para vocês entenderem que essa prática, que ela é apresentada aqui no catecismo, como sendo quebra do primeiro mandamento, era uma prática comum naqueles dias. E não é diferente no nosso tempo. Hoje nós temos espalhados pelo nosso país, pelas cidades, pelas vilas, né, vários terreiros onde bruxaria acontece, né? O candomblé, essas coisas todas são invocação de magia, né? Existe algo desse tipo nessas religiões. Também deve-se rejeitar ritos supersticiosos, oração a santos. Isso aqui é uma clara resposta à idolatria da Igreja Católica Romana. Naqueles dias, com a força medieval que o catolicismo tinha, todo mundo tinha o seu santo. Todo mundo tinha o seu santo. Também não é tão diferente hoje. Se você for em algumas famílias, especialmente as mais antigas, você vai ver que há, não é, casas inteiras que têm oratórios, santos, sabe? Parece uma igreja mesmo, né? Uma igreja católica. Então, não é diferente. Naquela época, muito mais. Essa prática era muito comum. Então, tudo isso significa quebrar o primeiro mandamento. Quando você, por exemplo, faz invocação a santos, ora para santos, né? Busca, comemora, celebra qualquer coisa relacionada aos santos, isso é quebra do primeiro mandamento. É por isso que nós, crentes, nós fugimos de todas as festas católicas romanas. Festas que parecem inofensivas, festejos, né, mais comumente chamados, de São João, Santo Antônio, São Bernardo, Santa Maria, etc. E tá lá um monte de barraquinha, de festinha, de parque, de tudo mais. Isso é idolatria, irmão. Tudo isso gira em torno da idolatria. Tudo isso gira em cima de um santo que está sendo celebrado naquela festividade. E nós devemos nos afastar disso. Não nos envolver com isso. Várias vezes eu tive de dizer não para os meus filhos quando eram criança, porque eles queriam ir para o parque de diversão, e o parque vinha na época dos festejos da Igreja Católica Romana. Eu dizia, não vai. Não, depois eu levo. Enquanto houver essa festa lá, eu não vou levar. Nem a gente vai de dia, não. Porque os festejos é à noite, né? Não, não vai. Não vai. Por quê? Há um elo aí. Isso é quebrar o primeiro mandamento. E quinto lugar, oração a qualquer outra criatura. Há muitas pessoas que oram aos anjos, fazem preces a anjos, ou outras criaturas que não sejam angelicais. Tudo isso, irmãos, é quebra do primeiro mandamento. Outra exigência é que eu sinceramente reconheça o único Deus verdadeiro, confie nele somente e que eu busque nele todo o bem. Em lugar de cair no paganismo, o primeiro mandamento ensina a reconhecer, confiar e buscar somente a Deus. E também buscar de Deus todo o bem que precisamos. Deus é a fonte de todo o bem, irmãos. Então nós não precisamos pedir uma graça a um santo, a um demônio, a uma criatura qualquer, fazer bruxaria, participar de rituais para conseguir um emprego, para conseguir alguma coisa. Não, isso é quebra do primeiro mandamento. Nós devemos amar a Deus sobre tudo e buscar em Deus tudo aquilo que nos é necessário. Porque é Deus quem tem toda a bênção para dar. Se ele não der, irmãos,
pode ter certeza que a fonte que nós devemos buscar é essa. Se ela não está aberta, não busque outra. Porque você pode até receber algo, mas não vem das mãos do Senhor. E é quebra de um mandamento da lei de Deus. E ainda, que eu, de forma humilde e paciente, ame, tema e honre a Deus com todo o meu coração. Então, diante disso, os cristãos são chamados humildemente, pacientemente a amar, temer e honrar a Deus com todo o nosso coração. Como é que eu posso honrar a Deus, amar a Deus, se eu compartilho o meu amor, a minha devoção, que deveria ser unicamente a Deus, com outros? Se eu busco em outras fontes aquilo que eu preciso, e não em Deus somente, que é a fonte inesgotável. E termina dizendo, em suma, que eu desista de qualquer coisa que de alguma forma vá contra a sua vontade. Para cumprirmos essa última exigência aqui do catecismo, da resposta, nós precisamos conhecer muito bem ao Senhor, aquilo que Deus revelou de si mesmo na palavra. Veja bem, a resposta é que eu desista de qualquer coisa que de alguma forma vá contra a sua vontade. Você precisa conhecer qual é a vontade de Deus. Tudo que Deus odeia, você deve odiar. Tudo que Deus ama, você deve amar. Tudo que Deus ordena, você deve fazer. É isso que está sendo dito aqui. E para que a gente chegue a esse nível de obediência, é exigido de cada um de nós conhecer ao Senhor, conhecer a Deus. E finalmente, meus irmãos, a pergunta 105 do Catecismo é: o que é idolatria? E a resposta é: idolatria é possuir ou inventar algo em que alguém confie no lugar ou ao lado do único Deus verdadeiro, o qual se revelou em sua palavra. Isso aqui é o que nós comentamos agora há pouco. Quando você coloca algo ao lado de Deus, dinheiro, confia mais em pessoas do que no próprio Deus. Você vai para o médico, está doente, você confia mais nos médicos do que no Senhor. Você confia mais na ciência do que no próprio Deus. Você confia no seu dinheiro do que no próprio Deus. Você confia mais no seu chefe que pode te ajudar do que no próprio Deus. Quando você coloca qualquer coisa à frente de Deus ou ao lado de Deus, isso é idolatria. Idolatria não é só você se curvar diante de uma imagem de um homem ou de uma mulher. Idolatria é colocar no lugar de Deus ou ao lado de Deus qualquer coisa. Tem gente que tem pedras preciosas, amuletos, confiam, aquilo me dá sorte, aquilo me traz proteção, colocam coisas na porta de casa, dentro de casa, galho de arruda, né? Pé de coelho para dar sorte, etc. Isso tudo é idolatria e quebra do primeiro mandamento da lei de Deus. Naqueles dias, no passado, haviam homens, irmãos, que tinham esse tipo de artefato. Havia um homem, por exemplo, chamado John Dee. John Dee. Esse homem era um estudioso, uma pessoa muito respeitada na Inglaterra, no século XVI, e ele dizia que fazia contato com espíritos e que tinha recebido uma pedra, era uma espécie de bola de cristal. Ele havia dito que havia recebido essa pedra de uma entidade, de um espírito. Ele dizia que era um anjo. E essa bola de cristal, segundo ele, revelava as coisas que iam acontecer. Ela tinha um poder nela que passava para ele. E ele confiava nessa pedra. E essa pedra ainda existe no museu hoje. Então não é ficção isso, é verdade histórica. Então veja, tem pessoas que confiam em coisas desse tipo. E isso é idolatria. O que é idolatria? É possuir ou inventar algo em que alguém confie no lugar ou ao lado do único Deus verdadeiro, o qual se revelou em sua palavra. Então, irmãos, a nossa confiança deve estar única e exclusivamente em Deus, obedecendo o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim.
Então, qualquer coisa que afaste você do primeiro mandamento, ou que se alie ao primeiro mandamento em sua confiança, é idolatria e é quebra do primeiro mandamento. Vocês lembram que Nabucodonosor, nas escrituras, ele diz, num dado momento, que ele reconhecia que o Deus dos céus, o Deus de Daniel, era o Deus verdadeiro, mas ele nunca abandonou os outros deuses que ele adorava. Isso é idolatria, continuou um idólatra. Ele pôs outros deuses ao lado de Deus, mesmo dizendo, Deus é maior. Esse é um Deus maior, mas os outros também são poderosos, os outros ajudam em alguma coisa. Tem muitos cristãos que fazem exatamente isso. Eles alegam crer em Deus, Deus da Bíblia, mas repartem sua confiança, dividem sua confiança com outras coisas. Então, na saúde, eles confiam muito nos médicos, mais do que em Deus. Batismo no Rio Jordão, como se fosse uma água mais poderosa do que a água comum daqui. Tudo isso é misticismo, cai naquelas exortações aqui do segundo mandamento, né? Que é justamente o que é chamado aqui de ritos supersticiosos. Então, é idolatria, quebra do primeiro mandamento. Nós devemos ficar muito atentos para isso, para não cair no modismo evangélico, que é isso que você está falando. Porque, às vezes, isso contamina os crentes pela internet. Ele começa a ver isso, e muita gente está fazendo isso, e chega no telefone dele, nas redes sociais dele, e muitas igrejas começam a fazer isso, ele começa a pensar que isso é normal. Então, isso é quebra do mandamento. A gente tem que estar sempre vigilante para que não erre, né? Não peque contra Deus aqui.